Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Este vídeo é a primeira parte da nossa 7ª aula. Nela vamos desenvolver o domínio sobre as ferramentas de projeto de circuitos sequenciais. Começaremos pela transcrição das especificações do projeto em diagramas de estados. Por que diagrama de estados? Porque a ferramenta que utilizamos no projeto de circuitos combinacionais, a tabela verdade, não contém a informação de tempo e, portanto, é insuficiente para representarmos de forma completa um circuito sequencial. A técnica que iremos aprender agora consiste em abstrair o nosso circuito sequencial em uma máquina de estados finitos. E, através do diagrama de estados, descrevemos cada um dos estados de forma completa. O nosso primeiro exemplo tem como objetivo partir de um problema simples e suas especificações, e a partir daí gerarmos o diagrama de estados que será utilizado no projeto do circuito. O nosso projeto consiste de um circuito digital para o controle de uma catraca, com duas entradas, um sensor de moedas e um sensor do estado mecânico do movimento da catraca. E como saída temos um mecanismo para liberar a passagem. E este nosso circuito terá apenas dois estados em seu diagrama. O estado que representa a catraca quando ela está travada. Se ela receber uma moeda, o mecanismo destrava a catraca. Caso contrário, a catraca deve permanecer nesse estado. Passando para o estado destravado, se ela receber mais uma moeda, ela permanece nesse estado. E caso ela detecte o giro da catraca, ela volta ao estado travado até receber uma nova moeda. O segundo exemplo, apesar de bastante simples, é muito utilizado na prática. Normalmente os sinais de clock possuem uma alta frequência e não podem ser usados diretamente para acionar lâmpadas ou LED sinalizadores. Neste exemplo, queremos que o LED troque de estado de aceso para apagado e vice-versa, apenas na transição positiva de cada ciclo de clock. Novamente teremos dois estados, neste caso desligado e ligado. E observem que não temos nenhuma entrada a não ser o sinal de clock. Deste modo, o estado desligado é associado a uma saída que chamamos de X, e essa saída deve ser zero, mantendo o LED desligado. Quando ocorrer uma borda de subida do clock, ele troca automaticamente para o estado ligado, fazendo com que a saída assuma o estado 1. Vamos aproveitar este exemplo para identificarmos alguns dos elementos de um diagrama de estados. Aqui temos os dois estados, indicados, nesse caso, por duas elipses com os nomes dos estados dentro. Em muitos casos, temos uma seta indicando qual dos estados é o estado inicial, aquele que o circuito assume assim que energizamos o sistema. As setas, como havíamos visto, indicam as condições para a transição entre estados. Neste caso, temos o nome clock e a indicação de que a troca é sensível à borda positiva desse clock. E por fim, temos acima do estado a indicação do estado da saída para cada um dos estados. X igual a 0 para estado desligado, X igual a 1 para o estado on ou ligado. Uma forma de representação de diagrama de estados bastante comum é a representação implícita, onde
Uma vez que o clock sempre está ocorrendo, podemos deixar subentendido e retiramos a indicação de que ela decorre do clock. O nosso terceiro exemplo nos pede para fazermos o diagrama de estados de um circuito capaz de manter a sua saída em nível alto, sempre que a entrada B correspondente a um botão for pressionado durante 3 ciclos completos de clock. Para implementarmos esse circuito, precisamos de 4 estados: desligado, ligado 1, ligado 2 e ligado 3. Precisamos de uma saída X, que deve ser mantida alta por 3 ciclos de clock. O próprio clock, que será tratado como entrada implícita, e a entrada B, que será monitorada para realizar ou não a troca de estados. Como deve ser o comportamento desse circuito? Estado inicial é desligado, com a saída desligada. E precisamos de mais 3 estados para manter a saída ligada: ON1, ON2 e ON3. Como se dá a troca de estados? Se o estado inicial é desligado e a entrada B é verdadeira, o botão é pressionado, temos a mudança para o estado 1. Caso ele não seja pressionado, ele vai permanecer no estado desligado, até que ocorra a pressão sobre o botão. Uma vez no estado 1, não importa se o botão é ou não pressionado, o circuito deve manter a saída ligada por 3 ciclos de clock. Primeiro, segundo e terceiro, até chegar no estado ON3. Uma vez neste estado, também não interessando se o botão é pressionado ou não, ele retorna ao estado inicial e fica aguardando o estado do botão. O quarto exemplo de elaboração de diagramas de estados nos pede para descrevermos um sistema capaz de permanecer em um estado chamado travado até que 2 botões A e B, suas 2 entradas, sejam pressionados simultaneamente. Uma vez pressionados os 2 botões, o sistema deve migrar para um estado destravado e permanecer ali enquanto os botões estiverem pressionados. Temos então o estado destravado. Enquanto A e B, observem a função E, os 2 simultaneamente, forem verdadeiros, ele permanece nesse estado. E a última especificação diz que, caso pelo menos um botão seja solto, o sistema deve voltar para o estado travado. Esta condição de pelo menos um botão solto ser verdadeiro é representado pela função não E entre A e B. E por fim, devemos indicar a segunda condição de permanência para o estado travado. Caso nenhum dos botões seja pressionado, ele permanece nesse estado. O primeiro problema nos pede o diagrama de estados de um circuito contendo uma entrada B, correspondente a um botão, sendo capaz de gerar uma saída alta para apenas um ciclo de clock, mesmo que o botão seja mantido por mais tempo. A maioria dos diagramas contém um estado inicial que espera alguma coisa acontecer. No estado E1, a saída está desligada e o sistema espera que o botão seja pressionado. Caso isso ocorra, ele passa ao estado E2 e a saída é ligada durante um pulso de clock. Caso a entrada não seja acionada, o sistema permanece indefinidamente no primeiro estado. E por que esses 2 estados não são suficientes? Imagine que em E2 o botão seja mantido pressionado. Caso a nossa decisão seja mandar de volta para o estado E1,
teríamos um loop sendo executado enquanto o botão estivesse pressionado, fazendo uma alternância entre E1 e E2 a cada pulso de clock e fazendo com que a saída se alternasse entre Y igual a 0 e Y igual a 1. Se por outro lado a nossa decisão fosse manter a máquina no estado E2 com B igual a 1, a saída seria mantida ativa por mais de um pulso de clock, descumprindo a especificação. Por isso precisamos de um terceiro estado, que ocorre se B igual a 1, e a máquina deve permanecer nesse estado enquanto o botão for mantido pressionado. A partir de E2, caso o botão seja solto, o estado retorna a E1, aguardando novamente que o botão seja pressionado para gerar um pulso clock. E a partir de E3, se o botão for solto, retorna também a E1. O problema 7.2 nos pede para fazer um diagrama de estados de uma máquina de estados finitos, de um circuito capaz de gerar uma saída Z igual a 1 durante um ciclo de relógio, quando a entrada X for mantida em 1 durante 3 pulsos precedentes de relógio. Caso 4 ou mais ciclos de relógio tiverem entrada X igual a 1, a saída será 0. Novamente, partimos de um estado E0, que aguarda a ativação da entrada X. Caso isso não ocorra, a cada ciclo de clock, temos a permanência no mesmo estado. Caso a entrada ativa seja identificada, temos a primeira troca de estado, com saída ainda 0. Se a entrada for mantida ativa por mais um clock, temos o avanço para o terceiro estado. Caso contrário, retorna ao estado E0, para que a contagem dos 3 pulsos se reinicie. No estado E2, após o segundo pulso, a saída ainda é mantida em 0. E se tivermos a saída mantida em 1 no terceiro pulso de clock, avançaremos para o quarto estado. Caso contrário, retornamos ao estado E0 para aguardarmos novamente uma sequência de 3 pulsos com entrada ativa. Finalmente, no estado E3, temos a saída Z ativada, e deste estado, caso a entrada ainda seja mantida ativa, ao invés de retornarmos ao estado E0, que deve ocorrer caso X igual a 0, a máquina deve ser levada para um quinto estado E4, onde a saída será 0, justamente para evitarmos a ocorrência de um laço contínuo, caso a entrada seja mantida em 1, como ocorreu no exemplo anterior. A máquina permanece em estado E4 caso a entrada seja 1, e se a entrada for desativada, retorna então a E0.